Paz seja convosco. Mais uma vez estamos reunidos com o objetivo de conhecer mais de Deus, adorar ao Senhor. A tua filha está com alguém lá fora? Estamos dentro do Catecismo de Westminster, ministrando a respeito da pergunta número 81. Manu, senta do lado da mamãe, senta, bonitinho, para mostrar, para ensinar as criancinhas menores que você é uma menina legal, que perdeu um dentinho e que você, Pergunta número 81, dando sequência à pergunta número 79, que era o 10º mandamento. A pergunta 80, o que exige o 10º mandamento. E a pergunta 81, o que proíbe o 10º mandamento. Helena, senta, Helena. Senta do lado da mamãe, senta, igual a Manu. O 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a condição, todo movimento ou inveja ou pesar à vista da prosperidade do próximo, e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Fica com ela andando aqui, acho que pode dar certo também. O 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição. Então você vive numa situação, você não vai lutar contra aquilo, você só está descontente, está reclamando. Segundo, todo movimento de inveja ou pesar em relação ao próximo. A palavra de Deus proíbe através do 10º mandamento que você olhe para as coisas do próximo, e intente contra ele o desejo de que ele perca aquilo. É melhor que ele não tenha do que eu também não ter. Então eu prefiro que ele não tenha. E afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Eu amo tanto dinheiro, porque o problema não é ter dinheiro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Você não pode obedecer e não pode servir a Deus, não pode obedecer e servir a Deus e a papaya. Mamão. Isso é velho. Entendeu? Agostinho, ele diz: quando o Senhor proíbe cometer o adultério, quer de um amigo, quer de um inimigo. Quando proíbe o furto, absolutamente nada permite furtar, quer de amigo, quer de inimigo. Então, não é uma condição em que você pensa que eu posso agir mal com os meus que não são próximos, porque a palavra de Deus diz que se você faz o bem para aquele que é seu próximo, que valia você tem? Que os ímpios também fazem isso. Não tem graça. Podemos ver nessa situação de Agostinho que o mandamento se refere a todas as pessoas indistintamente, crentes e não crentes, bons ou maus, seja pessoas que você acha que merecem, seja pessoas que você acha que não merecem. E nós temos essa medição. Para aquela pessoa que é má, então isso pode acontecer. Como você mensurar, por exemplo, a ação de Hitler dentro daquele negócio que ele mata lá, aquele monte de judeu? Ele merece? Merece. Nossa ação. O sermão de Jesus Cristo do monte, das bem-aventuranças, em que ele fala: se alguém bater no seu rosto, dá a outra face, é exatamente isso. Ore por aqueles que vos perseguem. Porque o povo de Israel naquela época estava fazendo exatamente o contrário. Eles estavam amaldiçoando o povo romano que estava lá, eles não entendiam. Essa situação ela é muito clara dentro da condição de Ezequiel, em que Deus, se você ler a história de Ezequiel, o quadro é assim: Jerusalém toda poderosa, Nabucodonosor, ele está vindo com o exército, ele para numa encruzilhada. Se eu for para a direita, eu vou para Santa Maria. Se eu for para a esquerda, eu vou para Jerusalém. Aí os caras: para onde nós vamos? Aí ele fala: mata um porco aí. Matou um porco. Tinha uma coisa que chamava leitura das vísceras de animais. Colocava
o estômago, aquela porcariada toda do porco lá, e fazia-se uma adivinhação profana. E quem fala com o feiticeiro foi Deus. Vai para Jerusalém. E chega aquele povo todo, os caras, não é possível. Não é possível, Deus vai fazer isso. E aí o profeta fala assim: se submete a Nabucodonosor, porque quem está mandando sou eu. O que eles fazem? Não se submetem. Tenta fugir, faz toda coisa. Podemos ver nessa citação de Agostinho que o mandamento se refere a todas as pessoas indistintamente. Outro homem de Deus do passado, que deu um vacilão, ele diz, Tomás de Aquino, limitou esse mandamento aos amigos e conhecidos, colocando o respeito com relação a inimigos e desconhecidos como simples aconselhamento. Então, dentro do entendimento de um homem de Deus, ele fala assim: cuidar do próximo, desde que ele seja seu próximo, teu brother, teu chegado, entendeu? Mas se for desconhecido, é só um conselho que eu estou dando. Não, a palavra de Deus não dá conselho. Ela dá ordens, ela dá comandos. Esse foi um grande erro da igreja romana, que restringia aos monges o seguimento do mandamento, que seria mero aconselhamento para outras pessoas. Então, quando você vê a Igreja Católica Romana, ela começando a partir dos apóstolos, que o imperador ele se converte, e ele começa a mudar, isso é uma constante na história. O rei, ele é protestante, todo mundo tem que ser protestante. O rei é católico romano, todo mundo tem que ser católico romano. E aí ele entende o que não, nós temos que ser bons, mas para aqueles que são nossos. Os que não são nossos, a gente pode descer o sarrafo, pode matar, pode acabar. A inveja se manifesta em desejo de que outras pessoas sejam privadas dos seus bens e vantagens. Eu não tenho, ninguém tem. Eu não tenho prosperidade, ninguém vai ter. Eu quero mais é que a coisa se exploda. Esse pecado se manifesta de várias formas, começando pelo desejo oculto que o mal sobrevenha a pessoas favorecidas, reduzindo-as à miséria. Pessoas oram da seguinte forma: eu sou crente, o Ares não é crente, o Ares está prosperando, eu oro para Deus e falo: Deus, faz com que o Ares ele quebre a empresa dele, para que os clientes deles venham para mim. É uma oração que muitos cristãos fazem. Porque o coração dos cristãos hoje não está nas bênçãos eternas, está nas bênçãos materiais, que é o grande defeito das igrejas pentecostais dos dias de hoje e neopentecostais, em que eles primam pelo hoje, a campanha para você receber hoje, as coisas para hoje, para hoje, para hoje, para hoje, para hoje. Se Deus quiser, semana que vem vai estar parte disso resolvido no calor, porque eu consegui uma pessoa para arrancar a mola dessa porta aí, para trocar, ia custar R$1.100, tá? E aí eu vou arranjar um esquema aí para poder essa porta abrir com uma outra, para ventilar o ar. Gostaria de colocar um ar-condicionado de 12.000 BTUs, 20.000 BTUs, mas as pessoas não fazem o quê? As pessoas não fazem não. As pessoas não fazem o quê? Aí o que acontece? Passa calor. Esse pecado manifesta de várias formas, começando pelo desejo oculto de que o mal sobrevenha a pessoas mais favorecidas, reduzindo-as à miséria. Tiago capítulo 1, verso 14. Eu não lembro quem era na sequência, eu acho que agora é o Alisson, né? Tiago capítulo 1, verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando está, o atrai e seduz. O que você gosta de comer, Pedro? Uma comida que te... Não tem? Arroz com o quê? Arroz doce. E o que você não gosta? Jiló. Se a gente oferecer um prato de jiló para ele, ele vai se sentir tentado? E se for arroz doce? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando é só atrai o seduz. Está amarrado.
Dessa forma, a pessoa invejosa sente satisfação ante a desgraça alheia, sentindo ódio pela felicidade das pessoas. Estava vendo um vídeo esses dias de um cara, ele teve alguma frase que alguém falou do Nordeste, e aí o cara lá na entrevista, ele falou assim, eu quero mais é que o pessoal do Sul, ele se morra tudo alagado, eles não falaram que era pra gente morrer tudo aqui no calor? Então o cara falou, você acha que a moeda de troca é essa? Não, eu não falei isso não. Você tá louco? Tá gravado, cara. Acabou de falar. Finalmente a inveja... Oi? Finalmente a inveja se manifesta quando é tomada a decisão de intervir diretamente no processo de tornar essas pessoas miseráveis. Salmos 10:3. Ninguém tá falando nada, hein? Só eu hoje, hein? Não é? Salmos 10:3. Pastor, rapidinho, só uma coisa que o senhor já falou, e eu até sei a sua resposta. Mas, Então você faz a pergunta e responde. não, o senhor vai responder para mim. Nero, Hitler, Stalin e vários outros aí. Todos eles, toda a maldade que eles fizeram, tudo foi motivado pelo próprio Deus. Permissão ou ordenança? Permissão ou ordenança? E aí, Ah, mas eu não consigo entender. E ainda assim, eles podem ser salvos. Mesmo assim. É mais difícil. Porque as obras das pessoas, mas quando a gente lê, Mas e depois de quando a gente, essa maldade, pode ser que eles se converteram. por exemplo, na Bíblia. Saulo. Hã? Saulo foi muito ruim, Outra. depois se transformou em Paulo, entendeu? Ele fez atrocidades. Beleza. No Antigo Testamento, No Antigo Testamento. Manassés, o pior rei de Israel. Pior rei de Israel. Ensinou o povo, aí ele se converteu. Aí ele fez tanto mal que ele não conseguiu desfazer a maldade do que ele tinha ensinado. Porque os filhos, eles copiam que quem faz o quê? Se você olha para o teu filho fazendo alguma coisa de errado, a culpa é de quem? Porque ele viu quem fazer? A mãe. Normal, mas se está errado, sempre é culpado. Hã? A mãe e o pai. Em especial o pai. Salmos 10. Salmos 10:3. Pois eu perverso, Senhor, é da cobiça. Calma. Devagar. Não, é isso mesmo, mas fala com calma. Respira, lê com calma. De novo. Pois gloria. Gloria quando ele fala assim, eu sou bom demais. Que mais? Da sua cobiça, de sua alma, a vareta, Lembra que eu falei que quando tiver vírgula tem que dar uma pausa? É assim. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. Respira. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Então as pessoas estão mostrando a condição de como que o mal ele age. Como a pessoa ruim ele age. Ele age sempre achando que ele está certo e que aquilo que ele está fazendo é o bom. Que é aquela ideia do brasileiro que ele tem que levar uma vantagem em tudo. Todavia é preciso fazer uma clara distinção entre inveja e admiração ou apreciação sincera, porque realmente eu posso olhar para uma pessoa e falar assim, poxa, esse cara é demais, mas eu não estou fazendo isso porque eu estou com o objetivo de maldizer o cara. Eu acho realmente que a pessoa ela fez alguma coisa que era abençoada, e a gente tem que olhar para as pessoas que têm honra e dar honra para elas, aquelas pessoas que merecem honra. Fiz o que é certo, agi conforme que tinha que ser feito. Olha, poxa, legal, entendeu? Glória a Deus, eu assumo aquilo, recebo aquilo. Então a Menísia foi lá e colocou uma postagem lá no grupo da igreja, falando sobre a pregação do evangelho. E ela está teoricamente se referindo a mim, porque colocou no grupo. Glórias a Deus. Não é que ela está com inveja, ou ela está com desejo de maldizer ou de quebrar. Não. Ela está olhando aqui e falando assim, eu reconheço isso, e não há problema nenhum. Esta pode ser voltada para pessoas, bens ou obras de arte, como alguém fica feliz.
obras de arte, quando alguém fica feliz pelas qualidades e belezas observadas em outras pessoas ou bens. Gênesis 24:16. O que a Heloísa foi abaixo? Não tinha nada demais. Não, ele foi pegar um pano. Ah, tá. 24:16. A moça era muito formosa, de aparência virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então aqui conta a história daquele homem que veio buscar Rebeca como esposa, o patriarca. E ele olha para aquela condição e fala que ela era muito bonita, mas ele não cobiça ela. Pela linguajar dele, ele não está cobiçando, ele simplesmente olha e fala assim: nossa, como a Ingrid está bonita. Eu estou elogiando a Ingrid, mas eu não estou cobiçando a Ingrid. É a diferença entre a inveja e a cobiça, e a piedade, o elogio sincero. A forma mais comum da cobiça é o desejo desenfreado pela riqueza. Uma verdadeira luxúria toma conta dessas pessoas que, envolvidas pela cobiça, têm como meta da sua vida a aquisição de riquezas, e todas as outras coisas são eclipsadas, ou seja, são escondidas por esse desejo. Aí eu estava falando com o Nicolas lá embaixo. Vou tomar o exemplo do Nicolas. Eu falei assim, aí não sei o que, estava conversando, ele falou assim, pô, cheguei 3 da manhã. Eu falei, e precisava chegar? Não, porque eu paro tal hora, eu vou fazer o lanche e tal. E aí nós todos temos que trabalhar com essa motivação do coração, em especial vocês que trabalham com um trabalho noturno. Será que eu tenho que ir até onde? Eu não estou falando da decisão dele ou não, estou dizendo que nós temos que ponderar. Porque a nossa decisão vai mostrar também aonde nós colocamos a nossa confiança. Que era algo que eu tenho no passado, um exemplo que o Felipe falava assim, Deus, eu quero vender tanto. E eu chegando aqui, vendendo tanto, eu vou embora. Quantas vezes ele veio embora meio-dia, meia-noite? Entendeu? Então nós temos que colocar. E quando Deus não dá? E aí você tem que começar a ponderar. Será que essa decisão que Deus me deu de vender 5 rosas, 10 rosas, ela é a porção da minha noite? E eu tenho que me satisfazer com ela, e tenho que ir para casa, descansar, ou porque eu vou sair com a minha esposa, ou eu vou cuidar dos meus filhos, ou eu vou rachar até as 4 da manhã e ficar o dia estragado. E aí, será que é uma decisão que Deus está dando, ou uma decisão que a carne está dando? São coisas que vocês têm que ponderar. Tanto não é uma regra nem para um lado nem para o outro. São decisões que têm que ser tomadas. Não existe mal que não provenha de alguma forma da cobiça ou da inveja. Por esse motivo, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência para Timóteo. 1 Timóteo 6,10. Primeira Timóteo, capítulo 6, verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Amor do dinheiro. E não é amor ao dinheiro. E talvez esse dor é uma condição de você olhar para o dinheiro como se ele fosse realmente seu dono, uma pessoa. Alguém que realmente tem o domínio e o controle. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque tudo no nosso mundo ele se move através do financeiro e do material. Se eu tenho financeiro e material, pelo menos aparentemente eu sou próspero. Ou Deus está comigo. Ou estou num caminho abençoado. A medição nunca foi dinheiro. Nunca foi prosperidade. Deus realmente derrama prosperidade sobre pessoas para que a obra dele e a vontade dele se cumpra em muitas situações. Então, às vezes você recebe um dom de Deus de ganhar dinheiro, mas não é só para você. É para você abençoar vidas. É você olhar para as outras pessoas, não só para você. E não há problema de você ter um carro legal, de você ter uma viagem, de você ter um recurso financeiro, de você comer em um bom restaurante. Mas será que é só isso? O cara que tem um amor do dinheiro, ele vive somente nessa condição. E aí como? É como se fosse um abismo, o inferno e o abismo não se satisfaz. Você sempre quer mais. Sempre eu preciso de mais algo. Preciso de mais.
Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram na fé. Pessoas que estão na igreja, são servas do Senhor. E é aquela passagem do rei que convida as pessoas para ter um lanche, para ter uma comunhão. Eles falam assim: não posso. Acabei de casar. Casar é lícito. Acabei de comprar um terreno. É lícito. Acabei de comprar uma junta de bois, que seria um carro. É lícito. Mas o que é a prioridade? E aquela cena mostra exatamente essa condição daqui. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. E ao se desviar da fé, o que acontece é que eles mesmos se atormentaram com muitas dores. E aí a gente acha que é o diabo que está agindo, e na verdade é Deus. E Deus permite que você seja próspero para ver onde está seu coração. Se você é próspero, você faz o quê? Eu não tenho tempo, eu estou cansado, eu tenho que fazer isso, eu tenho um negócio, eu tenho isso, tenho aquilo. O que fazer? Foi interessante na semana passada. Acho que foi a primeira vez, pelo menos, que eu acompanhei. O motorista do André, ele não podia viajar para São Paulo, teve alguma coisa, e havia uma carga para ir. E aí eu comecei um diálogo com ele, e ele fala assim: eu vou ou não vou para São Paulo? Eu falo: cara, é uma decisão séria, porque você tem um contrato com uma pessoa que depende de você. Mas será que Deus, ele quer que você vá ou que você não vá? E aí nós conversando, foi e tal. Pô, será que não tem uma opção? Será que não tem uma oportunidade? Aí ele foi lá e falou: tem um cara que pode ir, mas o cara é totalmente fresco, no sentido de nunca ter feito esse tipo de trabalho. E o trabalho, ele é muito inexperiente. Obrigado. Foi isso que eu forcei, né? Foi isso. É que às vezes é o calor, né? É por causa do calor. Então, totalmente inexperiente. Falei assim: eu vou ficar monitorando. Deu alguma coisa errada? Deu mais... Não, normal. Você entende que numa situação dessa a gente pode tomar uma decisão de fazer ou não fazer. E a gente pode colocar sempre nos pés do Senhor, sabendo que Ele vai cuidar de nós. Por quê? Se o amor do dinheiro ele é maior, você vai tomar o caminho mais fácil sempre. O amor do dinheiro é a decisão mais fácil. Sempre. Não existe mal que não sobrevenha de alguma forma a cobiça e a inveja. Por esse motivo o apóstolo Paulo faz uma séria advertência para Timóteo, que ele cuide das pessoas cheias de cobiça, que nada trazem de benefício à fé cristã. Esse mandamento proíbe um estado de mente, não é só a ação. Aonde passa a sua mente? Porque o nosso cristianismo, ele não é só exterior, mas também interior. Nenhum ato externo pode cumprir as exigências da lei, pois Deus é aquele que sonda a mente e esquadrinha os pensamentos, buscando a sinceridade do homem. Os modernos fariseus jamais terão o favor de Deus. Então você pode estar bonitinho aí, mas onde está sua mente? O que você está fazendo? Aonde está a cabeça da Helena? Aonde está a cabeça da Júlia? Cabeça do Daniel? Cabeça da Manu, cabeça do Gabriel e do Rafael. Onde está? Pedro não, que agora ele batizou, né? Ele está novo, né? Agora ele está espiritual, né? O Pedro está aqui assim, né? Ele está quase levitando ali, né, Pedrão? Mateus 23, 27. Mateus capítulo 23. Por que você não está sentado, filho? Está calor? Só ele que está com calor? Não. Você está com calor, Raiane? E por que você está sentado? E você não está lá fora? Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de morte e de toda imundícia. Tá, então Jesus ele olha para aqueles homens que estavam muito bonitinhos na história, mas ele conseguia sondar o coração. Eu não consigo sondar o seu coração, mas Deus sonda. Onde está a sua cabeça? O que você pensa? Eu lembro, já te contei essa história para vocês lá, que estava lá em São Paulo. Contei umas 3 vezes. Você ouve de novo, faz cara de esposo, tá? E aí o rapaz estava lá do meu lado,
Lembra essa história? Não? Opa, é nova. Éramos diáconos, estávamos na porta da igreja e o homem vibrando a cada palavra do pastor, que fazia movimentos de ordem com o braço e tal. Quando acabou, ele falou assim: ei, pastor, o Coringão ganhou de 2-1. Ele estava ouvindo rádio, entendeu? Parecia, olha, teve gente que nunca tinha ouvido. Que bênção, hein? Tem que dar uma, entendeu? Mas é que tá, né? Aquele homem parecia envolvido na palavra, mas a mente dele estava onde? Em outro lugar. Talvez ele não visse nada, talvez ele não tenha ouvido nada. Mateus 23, 27 novamente. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. No dia do juízo, Deus vai olhar para você e vai ver exatamente isso. Você está cheio de morte ou não? Pastor, eu costumo falar que só 2 pessoas conhecem a gente, Deus e nós mesmos. Será que você se conhece, Wallace? Sim. A gente não sabe o mal que a gente pode fazer e o que a gente faz. A grande maioria dos nossos erros, falhas, pecados, nós achamos que nós estamos. Se eu me conhecesse, eu não faria. Nós fazemos porque nós não nos conhecemos. Quem pode sondar o coração do ser humano? O salmista não fala que é ele, fala que é só Deus. O próprio salmista, ele olha para si e fala assim: Algo do que eu quero fazer, eu não faço o que eu quero fazer, isso eu faço. O apóstolo Paulo aborda esse pecado de forma peculiar. Peculiar, Luli? A Luli é uma menina peculiar. E contundente, pois afirma que ele mesmo, através da cobiça, conheceu o pecado. Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não disser, não cobiçarás. Tá? Você viu, Daniel, a pausa que ela foi dando? Ela foi lá, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não disser. Respira, e aí fala, não cobiçarás. Tem que ter todo usar aquela pontuação. Então, novamente, em relação à condição do que o Alice falou, nem a gente conhece. O apóstolo Paulo, ele agia e ele não sabia, porque o conhecimento nosso vem através da revelação da palavra. Sem a revelação da palavra, você não sabe. Pela queda, o desígnio do coração do homem é continuamente mau. Por esse motivo, ninguém deve gloriar-se em si mesmo, considerando-se capaz de seguir a lei. Gênesis capítulo 6, verso 5. Seis, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Deus olha para todo ser humano, vê todos os pensamentos, todas as ações, e ele fala, tudo mal. E se ele olhar hoje para a nossa igreja, ele vai ver um monte de pecador, com um monte de pecado, coração duro, que não quer mudança, que quer continuar da mesma maneira. Muitos de nós só tentamos mudar com medo do pecado, medo do inferno. Do inferno. Se algum anjo chegar aqui e falar para você, olha, você pode viver do jeito que você quiser aqui na terra, só que lá você não vai ter acesso a Deus. Muita gente, opa, me dá aí que eu assino. Vou viver do jeito que eu quero. E na eternidade eu vou viver do jeito que eu quero também. Só está vendo lá para o inferno. Muitas pessoas optam por não ir para o inferno, viver uma vida na eternidade que não é possível, à parte de Deus, apenas para poder viver segundo o seu próprio coração. O caminho da cobiça. A imaginação nos pensamentos é a primeira fase da cobiça. Ela nasce aqui. Adultério, roubo, mentira, tudo nasce aqui.
A primeira fase da cobiça é a imaginação dos pensamentos, mas ela somente passa dessa fase pela permissão da mente. Ou seja, se eu dou permissão, a coisa continua. Você vai alargar sua blusa, ela vai ficar totalmente desgarçada. Você sabe disso, né? A aceitação da imaginação, validada pela inveja, resulta em tendências e afetos desordenados. Por isso que a nossa mente e os nossos pensamentos, em especial nos sonhos, eles têm que ser controlados. Se você tem problema de sonhos, você tem que orar pedindo que Deus guarde seus pensamentos e sonhos, para que a tua má índole, ela não floresça na tua mente. Os propósitos, intenções e desejos ilícitos que surgem na mente e são aceitos pelo homem provocam a primeira agitação da alma, que leva a cobiça e a inveja. Se você não trabalha a sua mente nos seus pensamentos, você vai querer colocar aquilo em prática. Nenhum roubo acontece assim, ele é planejado. Na verdade, toda condição ela é dolosa, porque nós planejamos primeiramente a nossa mente. Os propósitos, intenções e desejos ilícitos que surgem na nossa mente são aceitos pelo homem, provocam a primeira agitação da alma, que leva a cobiça e a inveja. Aceita o pensamento, vem a permissão para o planejamento, e o passo final é a decisão para a execução do mal. Tiago, capítulo 1, verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz do pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Minha mente vagueia, meus pensamentos eles não são bons, eu não os bloqueio, eu não os repreendo. Aquele pensamento ele vira desejo. E eu começo a arquitetar um plano para poder alcançar aquilo que eu quero. E aí eu vou e coloco em prática. Cometendo aquilo, fazendo aquilo que foi arquitetado pela minha mente de uma forma pecaminosa, eu morri. É a morte, é o afastamento de Deus. Ora, sendo a natureza do homem corrompida pela queda, é difícil deter o caminho da cobiça. Essa é uma situação própria do homem natural após a queda e só pode ser revertida pela graça de Deus em Cristo. Se eu não controlo a minha vida, se eu não consigo governar os meus pensamentos, como que eu vou bloquear um desejo como esse? Leitura da palavra. Leitura e oração, não tem outro caminho. 100% das pessoas que passam em aconselhamento, eu falo, você tem que ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você vai estar influenciado por toda sorte de coisas. Se você ler a Bíblia, é como se fosse uma defesa, é como se fosse um anticorpos em relação à malignidade do mundo. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele disse, quando ouvir uma notícia negativa, isso é interessante, hein? Quando você ouvir uma notícia negativa, pensamento meu, de outra pessoa, a respeito de outra pessoa, divida essa situação, essa notícia por 2. Depois você divide por 4. Depois você divide por 8. E o que sobrar, joga no lixo. Ou seja, não dá vazão ao que você ouviu. Não dá vazão. A cobiça religiosa. Essa cobiça do crente se manifesta no ato de procurar em sua pretensa adoração as bênçãos e os pedidos de ajuda antes de amar a Deus pelo que Ele é. Cobiça religiosa é eu amar a Deus simplesmente para receber os seus benefícios. Cristãos vêm para a igreja para receber os benefícios de Deus? Sim. É aqui que a gente recebe? Sim. Mas você tem que vir só para isso? Não. A Bíblia revela que aquele que é amado ama a Deus antes das suas bênçãos. 1 João 4,19. João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tá? Então essa condição da nossa manifestação de amor não é pela minha dedicação, é porque Ele primeiramente nos alcançou. E nós temos que fazer isso também em relação ao nosso próximo. Essa busca desenfreada pelas bênçãos divinas antes do conhecimento e do louvor a Deus é uma marca registrada das modernas religiões cristãs dos dias de hoje. Se você tiver a curiosidade de tentar fazer um mapeamento das igrejas
da tua região ali. Vai de igreja em igreja e tenta ver o que está sendo pregado. Você vai ver que 90% no mínimo é campanha de bênção. Aí você conseguir algo, quebra de alguma coisa, você conseguir alguma coisa em prol seu, nunca no sentido de adoração. E eu vi uma vez uma ministração em que ele falava assim, que ele queria ver a campanha 7 passos para você morrer. O cara não vai, entendeu? Campanha da morte da sua vontade. Ninguém quer isso. Essa busca desenfreada transformou a religião cristã em uma exigência contínua de recebimento de bênçãos materiais, relegando todas as promessas de Cristo para o mundo por vir, que é aquilo que eu falei no começo. A pessoa, ela tira o foco dela no que é por vir, e ela acha que a prioridade dela é aqui na terra. Sendo assim, o cristianismo passou a se constituir em uma relação de causa e efeito, em que o homem, por meio da igreja e dos seus ministros, busca a realização material nessa vida terrena, abandonando definitivamente o conhecimento de Deus e a vida eterna. O que me interessa é eu ser rico aqui. João 18:36. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. O teu reino é de onde? É? Demonstre. Se o teu reino é dos céus, demonstre. Não só de palavras. Demonstre. A respeito do que Deus tem concedido na condição da cobiça, você tem tentado conseguir mais e mais e mais e mais e mais em todas as áreas? Ou você é satisfeito com a porção que Deus tem te dado? Se o teu reino é da terra, você vai continuar fazendo exatamente o que você estava fazendo. Se o teu reino é dos céus, mostre. Não porque Deus não sabe, mas para você entender. E talvez, como o Alice falou, você conheça um pouco do seu próprio coração. Metade da oração ensinada por Jesus, qual que é? Pai Nosso. Metade da oração ensinada por Jesus consiste em adoração e louvor. E somente 1/10 dessa oração consiste em pedidos de ajuda, mas eles existem. As pessoas oram pedindo insistentemente, com a clara intenção de mudar os pensamentos e planos de Deus. E há uns 6 anos atrás, mais ou menos, nós meditamos. A nossa oração muda as coisas? Será que eu colocar um monte de milho no chão e passar um tempo ali sem comer, será que eu convenço Deus a mudar a ideia que Ele tem a respeito de mim, a respeito daquela situação? Muitas pessoas acreditam que sim. As pessoas oram pedindo insistentemente com a clara intenção de mudar os pensamentos e planos de Deus. Esse é um reflexo do que se tornou a igreja atual. Uma igreja humanista e irracional, cobiçando bênçãos e privilégios a cada vez mais distante do conhecimento de Deus. Se você estivesse hoje diante de Deus e Deus fala assim: você quer as minhas bênçãos ou a minha presença? O que você responderia? Não. A tua presença é uma bênção. Eu quero ver, entendeu? Não é para você responder agora. Se Deus ele te der uma oportunidade de você estar diante de uma situação difícil essa semana, lembre do que eu estou falando. A tua reação vai dizer mais do que você falar. Eu quero é o Senhor. É a tua reação. Salomão queria pedir tudo e com sabedoria para conhecer mais a Deus. Por que ele fez aquilo? Para o Espírito Santo. Por que Salomão, em vez de pedir ouro, bens, fama, riqueza, ele pediu o que ele pediu? Ele se sentia capaz de saber e levar para conduzir o conselho. Será que é isso? Hã? Deus deu esse desejo a ele. Deus colocou isso no coração dele, porque o nosso desejo ele é mal. O de Salomão era mal também? No final ele fez lambança.
Hã? Seria, mas não é a vontade dele. E aí nós caímos no campo da vontade divina, em que nós simplesmente aceitamos. É aquela condição. Por que Deus não dá o estralo e acaba com o ímpio, entendeu? Já elimina todo? Porque Ele não quer. E é aí a condição da soberania divina de Deus, em que Ele toma as decisões pelas motivações que Ele tem, não pelas que eu quero. Seria muito simples que Deus ele nos concedesse a capacitação e tudo mais, isso aí, mas Ele não vai fazer, porque Ele não quer fazer. Por que Ele não quer? Pergunta para Ele. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome pela finalização dos 10 mandamentos dentro do Catecismo de Westminster, Pai. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos dando direção, que nós possamos cada vez mais, Pai, ser pessoas que são menos desejosas deste mundo e mais desejosas de um relacionamento sincero com o Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.